Obrigado. Eu quero compartilhar um pouquinho, né, nesse devocional com os irmãos, dois salmos, o Salmo 1 e o Salmo 2. Por que o Salmo 1 junto com o Salmo 2? Primeiro porque alguns teólogos entendem que esses salmos são juntos, né? Eles têm a ver um com o outro. Um outro motivo é que é como se fosse o Salmo 2 complementando o Salmo 1. O Salmo 1, tendo os justos, a alegria dos justos, a bem-aventurança dos justos como protagonista, ou seja, como ator principal. E no Salmo 2, tendo a Deus como protagonista, mas apontando intensamente para o ser humano, para as suas deficiências, para os seus sentimentos, e que, como ele aponta para o ser humano, ele aponta para mim também, na qualidade, quem sabe, muitas vezes, de não tão próximo de Deus, não agradando tanto o coração de Deus. Os dois salmos estão muito juntos. Eu não consegui dissociar um do outro e dizer assim, não, eu só vou compartilhar um pouquinho do meu sentimento em relação ao Salmo 1. Não, eu só vou compartilhar o Salmo 2, porque eu entendo que os dois salmos estão bastante interligados, pelo menos. Tá bom? Vamos ler os dois salmos? São salmos curtos, um tem 6 versículos, o outro tem 12 versículos. E aí a gente vai perceber qual é a ênfase que um salmo dá e qual é a outra ênfase, qual outra ênfase o Salmo 2 dá. E vamos tentar tirar lições disso para o nosso dia a dia, porque eu não tenho dúvidas que Deus tem lições para nós nesses dois salmos. Mesmo que no Salmo 2 ele fala mais do ímpio. Em relação ao Salmo 1, ele fala mais do justo. Mas, às vezes, como eu disse antes, nós somos como que meio ímpios e meio justos. O que é ímpio? Para começar, ímpio é aquele que não confia em Deus. É aquele que não tem o seu coração todo colocado diante de Deus. Em termos práticos mesmo. E é nesse sentido que, muitas vezes, nós tendemos um pouco, em determinados momentos, a ganhar um pouco dessas, entre aspas, qualidade do ímpio e abandonarmos um pouco a qualidade do justo. Então, o Salmo 1, o protagonista é o justo. E o Salmo 2, o protagonista é Deus, mas em termos humanos, ele aponta para o ímpio. Enquanto o Salmo 1 aponta-se para o justo, o Salmo número 2 aponta-se para o ímpio. Ok? Vamos ler. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, a Bíblia que nós temos usado para as nossas leituras diárias. O texto diz assim, o Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e de noite, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2.
que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu acho que você deve ter percebido a ênfase de um salmo e a ênfase no outro. Então, a gente consegue ver claramente no salmo número 1, que existe uma bem-aventurança na direção do justo. Justo quem é? É o contrário do ímpio. Justo é aquele que confia no Senhor. No sentido neotestamentário, justo é aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. É aquele cujo pecado foi perdoado. Como o Salmo 32 diz, por isso ele é bem-aventurado. Por isso ele é muito alegre. Bem-aventurados são aqueles cujos pecados são perdoados. E aqui, nesse Salmo 1, ele vem mostrando isso nos 2 primeiros versículos. E a causa dessa felicidade do justo é justamente o arrependimento. Não é? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, sabem que são pecadores, mas se arrependem dos pecados e faz isso de maneira prática, faz isso de maneira pragmática, ou seja, ele não se ajunta com pecadores. Essa ideia de não se juntar não é não conversar, virar a cara, não dar atenção, não é isso. É não agir como, é não estar fazendo aquilo que os pecadores fazem, que os ímpios fazem. Aquilo que o ímpio tem de projeto, aquilo que o ímpio tem de plano, ou seja, aquele que não confia no Senhor tem os seus planos próprios. Mas o justo, ele não vai atrás disso, ele tem a sua própria base. E essa é uma causa dele ser feliz, ele vive numa outra dimensão. A sua compreensão, ela é diferenciada. Além disso, uma outra causa que ele menciona aqui nesse Salmo 1, tudo voltado ao justo, aquele que é bem-aventurado. É porque ele medita na lei do Senhor, como diz o Salmo, o versículo número 2, não é? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E por isso, a gente percebe como nos versículos 3 e 4, algumas consequências do feliz e do infeliz. Pelo fato do feliz ser assim, não é? Do justo não andar segundo o conselho dos ímpios e atentar e ter prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto às águas, às correntes das águas, e que no devido tempo ele dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Primeiro, porque
ele tem discernimento e a tendência é que tudo que ele faça com direcionamento de Deus, discernimento de Deus. Então, são algumas consequências ou alguns benefícios daquele que é justo. Então, o Salmo número 1, ele vai bem nessa diferença, sem, entretanto, mostrar também algumas consequências daquele que é ímpio, né? Como diz lá no versículo 4. Enquanto no versículo 3, o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem, que dá o fruto no seu devido tempo e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido, os ímpios são como palha que o vento dispersa. Ou seja, aquele que não tem confiança no Senhor. E se ele não tem confiança no Senhor, ele tem confiança em quê? Nele mesmo. Ele tem confiança no seu taco, né? Como alguns dizem por aí. Ele tem confiança no seu ponto de vista. Ele tem confiança nos seus pensamentos, né? Ele tem confiança nas suas percepções de vida, e coloca nessas suas percepções de vida alicerce de tudo aquilo que ele faz. No entanto, esses ímpios, ou seja, aqueles que não confiam no Senhor e confiam em si mesmos, ou em coisas, ou em outras pessoas, são como a palha que o vento dispersa. E por conta disso, esses ímpios não prevalecerão na hora do juízo. A gente percebe em toda a revelação bíblica como o ímpio, ele está destinado para o afastamento de Deus. Não é que Deus deliberadamente está afastando o ímpio, é que a impiedade, ela está fadada ao juízo de Deus. A impiedade, ou seja, as ações ímpias que são cometidas pelos ímpios, estão todos fadados à justiça de Deus, à ira de Deus. E aí, no versículo 6, ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas dá para a gente perceber aí que ele vai falando mais dos benefícios do justo, mas dá algumas dicas também das consequências em relação aos ímpios. Agora, no Salmo 2, Deus é quem é entre aspas, tá bom? É o ator principal da história. E diante das ações da impiedade, dentro das ações dos ímpios, dentro do escopo mental e de projetos e de plano do ímpio. E aí ele começa dizendo, né? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas más? Nós percebemos aí um espanto, uma indignação por parte de quem? Do eu sou, por parte de Yahvé, por parte do Deus Todo-Poderoso, na direção das nações, na direção dos ímpios, na direção daqueles que, além de não confiarem no eu sou, além de não confiarem em Yahvé, no Senhor Deus, no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, eles ainda o hostilizam. E aí, esse Salmo número 2, ele começa com essa indagação, não é? Com essa perplexidade, indignação, espanto. Por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. O ímpio, os povos que não atentam para Deus, que estão longe de Deus, eles não conseguem compreender que a existência de Deus, eles não conseguem compreender o quanto o Senhor é Deus, o quanto Deus é Deus. Nem olhando a criação eles conseguem compreender.
nem olhando a beleza da criação, os ímpios, as nações, os povos, conseguem entender a Deus. E por não entenderem, se enfurecem contra ele, ou seja, a autossuficiência fica evidente diante de um Deus que é soberano, e isso incomoda o coração do ímpio, sem saber o que o está incomodando na realidade. Por isso que no versículo 3, essa palavra do ímpio vai nessa direção. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Ou seja, chega de ficar preso àquilo que Deus requer do ser humano, que é o que o adore. Para isso o ser humano foi criado. O ser humano foi criado para louvar e glorificar a Deus. E isso para o ímpio, isso para as nações, são algemas que o prendem. E, na realidade, é uma linguagem poética. Tudo isso não está no consciente dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus, mas está no subconsciente e é refletido de maneira poética aqui nesse salmo, né, que, embora não diga, provavelmente é de Davi. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Um exemplo disso, bem evidente, inclusive para nós, no século XXI, é a questão de ideologia de gênero. É uma incompatibilidade da compreensão de quem é quem. Além da não compreensão de quem é quem, ainda hostiliza aquele que determinou quem é homem, quem é mulher, a ponto do ser humano hoje, grande parte do ser humano, rejeitar isto, está rejeitando deliberadamente, ou seja, ele está querendo fazer o quê? Se desfazer dessas algemas. E é isso que faz com que o versículo 2 diz, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Essa é uma das estrofes. Esse Salmo 2, ele é composto por 4 estrofes. A primeira estrofe realça essa impiedade em visível oposição ao Deus Todo-Poderoso, a ponto de se enfurecer contra o Deus Todo-Poderoso. E aí a outra estrofe fala, é Deus falando, é a posição de Deus. Aqui é como se Deus agora tomasse as rédeas desse protagonismo para dar respostas a esse estado de visível afastamento do ser humano de Deus. Quando ele diz assim, olha, ela é uma linguagem poética. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. O que nós podemos ver aqui é uma transcendência universal de Deus sobre a terra. O que é transcendência? Aquele que habita nos céus. A transcendência é a qualidade de um Deus que existe à parte do homem. A transcendência é a qualidade de alguém que está acima do ser humano, que vive acima do ser humano, à parte do ser humano. E a gente consegue entender isso, não é? Geralmente, Deus, com a qualidade de absoluto, não tem nenhuma forma de
nenhuma possibilidade quanto à qualidade de absoluto de se unir a algo que é relativo, ou seja, a transcendência de Deus. Deus é acima do ser humano. Mas o que a gente percebe é que no versículo 6, a soberania de Deus como um ser transcendente passa pela sua graça e pela sua misericórdia ser um Deus imanente. Nós temos falado sobre isso, por isso é que eu falo com certa tranquilidade, sem ficar preocupado aí de estar usando palavras difíceis. Nós já usamos, né? Transcendência é um termo teológico que diz que um Deus é um Deus grande, longe da capacidade do ser humano, mas ele é um Deus imanente. Imanente por quê? Porque é uma qualidade de um Deus que é transcendente estar perto de nós, estar junto de nós, estar dentro de nós, tomando a forma de homem para nos reconciliar com ele. Isso é a qualidade de um Deus imanente. Essa expressão teológica ela é muito importante, porque ela tem a ver com a cruz. E a gente não consegue falar num Deus imanente sem relacionar com um Deus transcendente. Perceberam isso, queridos? A imanência de Deus aponta para a cruz. Quando Emanuel se assemelha a nós, isso ele vem falando no versículo 6. Eu constituí o meu rei. Alguns dizem que esse salmo é um salmo messiânico, porque ele mostra nessa segunda estrofe tanto a transcendência no versículo 4, quanto a imanência no versículo 6, apontando para o Emanuel conosco. Eu constituí o meu rei. E pode ver na sua Bíblia aí. Verifica na sua Bíblia se o R está maiúsculo ou não. Verifica aí. É um R maiúsculo, perceberam? Eu constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. É apontando para Jesus, apontando para o Emanuel, apontando para o Deus conosco. E aí, na outra estrofe, na terceira estrofe, do versículo 7 ao versículo 9, porque cada estrofe são composta por 3 versículos, a primeira estrofe 1, 2 e 3, a segunda estrofe 4, 5 e 6, a terceira 7, 8 e 9, 10, 11 e 12. Inclusive, em algumas versões, você vai perceber que existe até um espaço entre o versículo 3 e o 4, entre o 6 e o 7, entre o 9 e o 10. É para deixar aparente essas estrofes todas. E quando ele diz, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Essa expressão foi uma expressão usada ali em Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, e no capítulo 5 também, versículo 5, apontando para quem? Lembram? Apontando para Jesus. Nós não vamos lá em Hebreus agora, porque o autor de Hebreus, ele está falando de Cristo, ele está falando daquele que é superior aos anjos. E ele está fazendo uma comparação. Olha, aos anjos eu não disse, você é meu filho e hoje eu gerei você. No entanto, para o Cristo, para o Jesus, ele disse. Então, é interessante como o salmista, cerca de 1000 anos antes de Cristo, aponta de maneira tão explícita, assim, para o Cristo, né? Versículo 8 diz, peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará
e as despedaçará como um vaso de oleiro. Ele está falando em relação às nações. Peça e eu lhe darei as nações por herança. Nós nos lembramos que no final dos tempos, e o livro do Apocalipse marca bastante isso, todos aqueles, inclusive aqueles que o crucificaram, que crucificaram Jesus, irão reconhecê-lo, irão se prostrar diante dele. As nações serão de Cristo, até que, Deus dizendo, até que o coloque a terra por escabelo de teus pés. Escabelo de teus pés é o lugar onde os pés do rei, sentado no trono, descansava os seus pés. Então, toda a terra estará sendo subserviente, bem diferente do versículo 1, porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, diferente desse estado de conspiração, vai passar a ser um estado de reconhecimento do Deus Todo-Poderoso. Gente, que fantástico salmo! Perceberam como aponta para o ímpio esse capítulo 2, esse salmo número 2, mas com protagonismo muito forte do Deus Todo-Poderoso. E aí ele continua dizendo na quarta estrofe, agora, pois, ó reis, é como se ele estivesse concluindo, tá bom? É como se depois de tudo isso ele começasse a dar orientações claras. Então, o que vocês precisam fazer? Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Sejam prudentes. Tenham habilidade de aprender com os sentidos. Tenha habilidade de aprender com a revelação de Deus. Discernimento. E nesse ponto, ele fala para mim e fala para você também. Porque quantas vezes nós, no dia a dia, agimos com uma dose forte de discernimento. Quando, muitas vezes, nós pendemos muito mais para um estado de conspiração contra Deus, e nem sempre de maneira objetiva isso, mas subjetivamente, não é? Quando nós deixamos Deus, quando nós damos pouca atenção a Deus, quando nós não colocamos toda a nossa força em Deus, quando nós não buscamos reduzir, como temos dito, reduzir aquela distância entre nós e Deus para maximizar a nossa intimidade com Ele. Quando nós diminuímos a intimidade com Deus, nós aumentamos nossa intimidade com o mundo, não tem jeito. Não tem jeito. Quando nós aumentamos a intimidade com Deus, nós diminuímos a intimidade com o mundo. E quando nós diminuímos a nossa intensidade, a nossa intimidade com Deus, nós aumentamos a nossa intimidade com o mundo. E aí nós começamos a ser alvos dessa exortação. Sejam prudentes. Paulo, ele trabalhou muito nessa direção. Capítulo 12 de Romanos, lá no capítulo 1, por exemplo. E aí ele continua, deixem-se advertir. Essa expressão advertir entra em ação dois conceitos. Uma ordem, no caso, a ordem de Deus, e a nossa escolha. A advertência, ela tem esses dois elementos aí a ser considerados. Advertência em relação a quê? Em relação a uma ordem de Deus. E que depende de mim, depende de você, depende de nós, atentarmos para essa advertência ou não. Deixem-se advertir. Sirvam ao Senhor com temor. É a ideia aí de temor, não é a ideia de ter medo, mas é a ideia de cumprimento
de lei, cumprimento daquilo que Deus coloca para nós, aquilo que precisamos fazer diante da graça a que estamos feitos. Isso, se quisermos estar bem enquadrados no Salmo número 1, no versículo 2, versículo 3, que a partir de não estarmos no caminho dos pecadores e de termos o prazer na lei do Senhor, sermos assim como árvores plantadas junto à corrente de águas. Junto à corrente de águas, porque é das águas, é da umidade que as raízes recebem a umidade para mandar para as folhas e para deixá-las verdes. Então, sirvam o Senhor com temor. Isso aponta para nós no sentido de exortação. Esse salmo não é um salmo só para aquele que não conhece a Deus. É um salmo de advertência para mim também, para nós também. E aí nos inclui tremendamente. Nos inclui tremendamente. E aí ele continua. E alegrem-se nele com tremor. Essa palavra tremor, ela é muito interessante, porque ela pode dar ideia de medo. Mas a ideia, no original dela, tem a ver com exultação. Porque senão não existe. Como existe alegria no tremor, no sentido de medo? Porque o medo nos afasta de alguém. E aqui, ao contrário, essa exultação, esse prorromper em alegria, em explodir de alegria, é a ideia de tremor aqui, ou seja, de algo intenso. Porque senão não teria muito sentido essa expressão, alegrem-se nele com tremor. É com alegria extrema pela possibilidade de proximidade com Deus. Isso nos dá alegria, nos dá paz no coração, nos deixa exultantes mesmo. Então, ao contrário, essa é uma das advertências aqui do versículo 10, sirvam o Senhor com tremor e alegrem-se nele com tremor, alegrem-se nele em exultação, prorrompem-se ou prorrompam-se em alegria intensa, explodindo de alegria, essa é a ideia aqui. Versículo 12, último versículo aqui, beijem o filho para que não se irrite. A ideia aqui primeira é beijar o filho, é aquele sentido de rendição. No Antigo Testamento, um rei que era dominado por um outro rei, esse rei que era dominado era chamado vassalo, ele se prostrava e beijava primeiro a terra, depois beijava o rei suzerano. Ele beijava o rei que o tinha conquistado, em atitude de rendição. Por isso é que faz sentido aqui, beijem o filho para que não se irrite, como que procurando escapar da ira de Deus, da ira do Senhor. Beijem o filho para que não se ire, beijem o filho para que não se irrite. Ou seja, se coloque em atitude de rendição diante do Senhor, se submetendo totalmente a ele, assim como o rei vassalo se submetia em relação ao rei suzerano. Essa é a ideia aqui desse versículo 12, na primeira parte. Depois ele continua, e não pereçam no caminho. Imagine se o rei que tinha sido conquistado chegasse lá e não tratasse o rei suzerano com toda a honra que ele, pela cultura, exigia que fosse tratado. Aí é que ele ia morrer mesmo, né? E não pereçam no caminho, porque em breve
se acenderá a sua ira. A ideia aqui de ira de Deus não é aquela ideia de explosão emocional, um distúrbio emocional, como nós muitas vezes entendemos, né, do ponto de vista humano. Às vezes, do ponto de vista humano, nós entendemos a ira como um distúrbio emocional, que temos num determinado momento e a gente faz coisas horríveis. No sentido de ira de Deus, não. No sentido da ira de Deus, isso se liga muito mais à sua santidade, à sua inconformidade pelo fato de ser absolutamente santo, de não se adequar a nada que seja diferente disso. Essa é a ideia aqui. Ou seja, tem a ver com prova de santidade, porque em breve se acenderá a sua ira. Por enquanto, Jesus é esse elemento conciliador. É Jesus quem faz o link entre o ser humano e Deus. Mas vai chegar uma hora em que Jesus virá como justiça, somente justiça. E é nesse momento aqui, porque em breve se acenderá a sua ira. E aí ele termina com essa frase como se fosse uma conclusão, né? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aí ele volta, é como se ele estivesse voltando do Salmo 1, não é? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém na roda, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que lhe faz será bem sucedido. Você entendeu por que eu precisei, porque eu não vi como separar esses dois salmos nessa reflexão? Porque é como se no final do Salmo 2, ele voltasse dizendo assim, olha, esses são os justos, e esses são bem-aventurados por conta disso. Gente, nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. Nós precisaríamos, amados irmãos em Cristo, nós precisaríamos entregar mais do que nós entregamos. Não estou falando de bens. Queridos, não estou falando de dinheiro, de dízimo, não. Quero dizer de vida. Nós vivemos numa cidade cheia de recursos. Ontem estava conversando com o dentista que me atende, Dr. Ney, que inclusive esteve na igreja. Ele é um servo de Deus, ele é líder de um grupo também. Ele tem visitado algumas vezes algumas igrejas bem da periferia. E nós estávamos conversando assim, quanto ao número de pessoas presentes nos cultos. E aí a gente estava fazendo algumas comparações, e aí surgiu a seguinte colocação, que muitas vezes, num lugar onde os recursos são bons, existe um grau de autossuficiência humana muito grande. E essa autossuficiência é o que nos afasta de Deus muitas vezes, é que nos afasta da realidade do reino. Porque ele mencionou, foi uma conversa que tivemos ali, ele mencionou o número de pessoas que aquela igreja se reunia, não é? Normalmente nos cultos. E era um número expressivo, e tanto num culto quanto em outro culto. Não quero apontar, não, tá bom, queridos? Eu tenho trabalhado e exortado a que nós pudéssemos estar juntos como igreja a mais. Mas surgiu ali a conversa, não é?
e nós pudemos fazer essa correlação entre um lugar mais carente de necessidades, parece que as pessoas são mais afeitas a buscar mais intensamente isso a Deus. Isso é uma realidade. Talvez as pessoas buscam de maneira intensa aquilo, até as coisas necessárias. Então, às vezes eu me preocupo um pouquinho, porque nós vivemos numa terra boa, viu? Vivemos num país de paz, nós não temos terremotos, nós não temos maremotos, nós não temos, enfim, esses desastres naturais que geralmente atingem a América Central e a América do Norte em alguns pontos. Nós somos um país cheio de recursos, onde aquela expressão de tudo que se planta, tudo que planta dá, não é? Aquela expressão que nós já conhecemos. Se plantamos no quintal, aquilo que plantamos acaba sendo usado como recurso. E muitas vezes nós não entregamos tudo aquilo que precisamos entregar ao nosso Deus. E uma preocupação também, que eu quero dividir com os irmãos. É a Igreja de Jesus quem é a responsável por mostrar a revelação de Deus. A Igreja de Cristo, ela não pode se reunir dominicalmente como um fim. Ou seja, a igreja não pode existir como um fim em si mesmo ou em si mesma. Mas ela precisa se reunir com o objetivo de testemunho, de ação, de trabalho. Isso envolve voluntariado. Nós temos tido muitas dificuldades do trabalho voluntário, viu? Então, nós precisaríamos, como igreja, responder um pouquinho mais a esses, entre aspas, reclamos de Deus, não é? Não estou falando de impiedade, tá bom? Não estou falando de falta de santidade, necessariamente. Às vezes, existe, sim, uma falta de empenho maior, né, por parte da igreja. Para quê? Para que nós possamos ser sal e ser luz. Próximo ano é o ano do nosso 90º aniversário. Não é possível nós não abrirmos as portas de nossa igreja para a nossa comunidade. A comunidade precisa nos conhecer mais, nós precisamos abordá-la de maneira mais intensa. E nós vamos precisar de voluntários. Enfim, só abrindo aqui o meu coração, no sentido de que a gente precisa entender que nos tempos que nós vivemos, é muito perigoso nós estarmos descansados naquilo em que temos, nos grandes recursos que o Senhor tem nos dado, e nos esquecendo, às vezes, de tanta necessidade que existe ao nosso redor. Não nos esqueçamos, nós somos luz. Não nos esqueçamos, precisamos ser sal, nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Salmo número 1, Salmo número 2, que mostra a proeminência, o protagonismo de Deus e do seu reino em todas as agências do seu reino e na nossa vida também. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a sermos mais autocobradores acerca da nossa missão como igreja. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, logo depois os irmãos podem abrir os seus microfones.
mas antes de abrir, depois da oração, eu tenho um recadinho bem rápido para você também. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, pela reflexão que nos é possível através dessa tua palavra. E o que te pedimos, Pai, fala o nosso coração quanto às alterações de rota, as mudanças de rota que precisamos efetuar nas nossas vidas. Nos consideramos cada vez mais responsáveis quanto a levar avante, ou como que, sendo teus representantes, como Igreja de Jesus, na tua missão, que é de aproximar pessoas a se religarem contigo na pessoa de Jesus. Ó Deus, nós entendemos que isso é papel da tua igreja, do corpo de Cristo. E pedimos a tua ajuda no sentido de sermos mais críticos em relação ao que temos feito e ao que precisamos fazer ainda em relação a esse assunto. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.